João Luís, paisagem é o título desta exposição e tu és um arquiteto com uma relação fortíssima com o território, é uma coisa imediatamente sublinhada quando se fala da tua obra. Eu gostava de começar por pedir que fizesse a distinção entre território e paisagem. Eu durante muitos anos usei o termo território porque me parecia mais abrangente e ultimamente tenho cedido à ideia da paisagem depois de longas discussões e conversas com os meus amigos arquitetos paisagistas. Chegámos à conclusão que são praticamente sinónimos. Do ponto de vista deles, território é um termo mais técnico, mais frio. Para mim era mais global porque quando se falava em paisagem eu tinha sempre a ideia de que havia um ponto de vista, alguém que observava. Esta ideia, ou de paisagem ou de território, para mim é assim, uma espécie de interpretação, maneira de ver o mundo como suporte, como ponto de partida para os projetos. Portanto, ver o mundo em sentido lato, com todas as suas características, as que podem eventualmente ressaltar de uma maneira mais direta e mais fácil são a topografia, portanto são questões sempre geográficas, mas a topografia, a forma do terreno, e a maneira como os edifícios, ao implantar-se, podem criar situações particularmente interessantes só com essa simples operação de se implantarem de uma certa maneira num certo ponto do território e, portanto, logo com esse movimento acontecer já alguma coisa. É assim uma espécie de reconhecimento daquilo que existe. E aquilo que existe, que é esse ponto de partida, ou território, que pode realmente ser entendido de muitas maneiras, depois é cruzado com um programa que representa como ponto de partida a vontade de transformação que está materializada nesse texto, ou nessa listagem, que é o programa daquilo que se quer construir. Portanto, eu tenho que dar a maior importância ao território porque ele é o que também torna único cada projeto e cada edifício. Nós, quando construímos num sítio, alteramos profundamente esse sítio. É uma operação que, por mais cuidadosa e interessante que seja, contém sempre em si uma certa violência. Nós, arquitetos, aceitamos desafios. Um sítio, um programa, para simplificar, então vamos tentar resolver aquela equação e resolvê-la com uma certa estabilidade no tempo. Essa estabilidade pode não ser material, pode ser a estabilidade pela intensidade do resultado a que se chega e depois há de ficar gravado e na memória das pessoas, ou o que é que seja. Gosto de utilizar formas e sistemas de construção relativamente simples. Mas mais porque reconheço uma enorme complexidade geométrica e real no mundo e acho que é interessante se nós conseguirmos propor os tais recipientes, receptáculos, contentores de uma maneira relativamente simples, porque ela nunca vai ser simples, porque por mais simples que nós queiramos que ela seja, no entrechocar entre essas formas, por mais elementares que sejam, e tudo o resto que está à volta e o mundo com a sua complexidade formal e real, nós vamos, quando muito, provocar um confronto que eventualmente até é forte. Custa-me um pouco recorrer a formas ou caprichosas ou pitorescas ou o que é que seja de ressonância com o que está à volta ou qualquer outra maneira,
porque não sinto necessidade, quer dizer, criando um processo de raciocínio relativamente abstrato, tento encontrar os melhores receptáculos para os programas da maneira mais simples e mais adequada e não me importo que a relação com tudo o que nos envolve depois seja forte ou por contraste ou por oposição ou por o que é que seja. E esta exigência de uma grande atenção à paisagem, ao território e à realidade, que é realmente um ponto de partida dos meus projetos e que é às vezes quase sufocante e cansativa, é talvez uma maneira real ou um alibi que me permite depois ganhar uma certa liberdade neste confronto. Ou seja, se eu estiver seguro daquilo que estou a pisar e da maneira como o edifício se relaciona com aquela realidade, mesmo que ela seja parcelar, então eu sinto uma certa liberdade para poder afirmar, chocar, construir de uma maneira relativamente livre, porque sei até certo ponto aquilo que estou a fazer. Esta ponte tem uma ressonância, para mim, fantástica, porque está num ponto que é quase como se fosse um ponto de ligação, um fusível, relativamente delicado. De um lado temos, mais ou menos do lado norte, temos a Serra da Estrela e vemos a pedra completamente descarnada e aquela encosta por ali acima com uma força espantosa. E depois o Vale da Carpinteira desce suavemente para a Cova da Beira, que vai até ao fundão e que é um espaço geográfico completamente incrível. Pelo meio, o próprio Vale da Carpinteira é um vale que foi, digamos, construído pelo homem, é um vale bastante profundo, granítico, com construções completamente fantásticas, antigas fábricas, planos inclinados em granito onde punham a lã a secar, uma série de muros, uma vegetação hoje um bocado quase selvática, mas extremamente interessante. É um universo, quando nós descemos ao vale, parece que estamos noutra zona, parece que mudamos completamente quase de continente ou coisa assim. E de tempo, aquilo é fortíssimo, é incrível. O Convento de São Francisco é um edifício que já teve várias utilizações. A última era uma fábrica que o marcou muito, mas quando eu comecei a minha intervenção praticamente já tinham retirado essas marcas industriais. É um edifício muito racional, que está relativamente disponível, porque foi tão massacrado que foi mais ou menos tornado essencial, ficou quase vazio. Temos um conjunto, digamos, monumental fortíssimo, o Rio Mondego, a cidade do outro lado, aquela encosta, e o edifício faz uma espécie de terapia em relação a este sistema de uma certa já degradação que a cidade sofreu naquele ponto, e então reconstrói-se e recria um novo equilíbrio a partir de elementos relativamente simples e utilizando os materiais programáticos que estavam à disposição. A ideia é a seguinte: este Planalto do Ingote é um ponto alto, que tem vistas relativamente interessantes, como é normal num ponto alto, num planalto, mas em que está construído um bairro social, que é o bairro da Rosa, que tem fortes problemas sociais de todos os tipos. A ideia é construir um conjunto de valências e de espaços, agrupando várias entidades que façam um sentido de conjunto e que criem uma centralidade no meio de um bairro extremamente problemático.
é realmente a criação, num espaço de um planalto, de uma espécie de acrópole, com um sentido cívico muito marcante e um sentido social muito decidido. Isso é uma linha essencial no teu trabalho, não é? No teu trabalho, ou pelo menos na maneira como tu vês a arquitetura, é essa valência da intervenção social. Para mim é extremamente importante. Nós estamos num mundo com um nível de desequilíbrio tão elevado que acho que ninguém pode trabalhar com consciência sem ter isso em linha de conta. É uma situação extremamente difícil e nós não podemos passar a vida a fazer fantasias. Good night, baby. Good night, milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Hey, come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hidey-high and poop-a-doo. The lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everyone goes crazy. You rock by your baby round till everything gets hazy. Hush-a-bye, I'll buy you this and that. You'll hear a daddy saying, and baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night, milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Listen to the lullaby of old Aquela distinção que sempre aparece entre as cidades europeias e as cidades americanas do Baudrillard. Como é que neste momento tu te situas em relação a isto? Eu gosto imenso desse texto e refiro-me sempre muito a ele porque acho muito claro e muito interessante. E a minha posição real em relação a esse texto é que o ideal é que nós consigamos fascinar, tal como aí é explicado, e não seduzir. O texto explica que a cidade tradicional europeia é uma cidade construída como um cenário, como um espaço teatral. E nesse espaço teatral em que há uma sequência, o observador ou a pessoa que vive está sempre imersa na cidade, conduzida pelas ruas, perante alçados, a chegar a uma praça, uma vista, ou o que é que seja. Nós podemos imaginar sequências, enredos, clímaxes, pontos fortes e fracos, etc. Portanto, estamos num espaço teatralizado ou teatralizável. E esse é o espaço da sedução, onde é possível a sedução. A cidade americana, pelo contrário, tal como é descrito, hoje pode ser uma cidade qualquer, mas a explicação que ele faz em relação à cidade americana, é uma cidade que, por definição, já está fragmentada. Portanto, já há edifícios enormes ao lado de casas pequenas, não há esta ideia da rua-corredor ou da sequência teatralizada, e aí ele diz que numa cidade destas só é possível o fascínio. Eu acho que isto é uma posição mais forte, ou seja, se nós, arquitetos, não precisarmos desta espécie de possibilidade de enredo e de encantamento e de sedução para comunicarmos, se conseguirmos construir objetos, edifícios que são objetos e que podem ser fascinantes, isto teoricamente é mais forte. Quando nós estamos num edifício ou num espaço urbano ou vemos um projeto, temos, por vezes, esta sensação de comunicação quase instantânea e muito sintética, como na poesia ou como na música ou o que é que seja. Portanto, há evidências muito grandes em arquitetura que muitas vezes são difíceis de atingir, mas quando se atingem essas sínteses, elas têm que se tornar totalmente evidentes.
Mas a presença dos edifícios, da massa construída, o seu impacto sobre a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de nos digerir do ponto de vista racional, tem um caráter que o Miguel Ângelo, por exemplo, chamava terribilità, que eu gosto imenso e que tem a ver com isto que eu estava a tentar explicar, que é o reconhecer a força e o poder daquilo com que estamos a trabalhar. E mesmo que se revista com discursos relativamente, aparentemente superficiais, são coisas fortes. Sente-se uma especial afinidade com as artes visuais, e aqui ponho a arte, de um modo geral, mas também o cinema, a fotografia. Eu interesso-me bastante por isso, mas de uma maneira relativamente anárquica e desorganizada, o que é relativamente normal, e de uma maneira quase vital. Sinto uma necessidade permanente e diária de utilizar e de, digamos, consumir, num sentido não muito direto, tudo o que for possível, música, arte, o que é que seja. Que é completamente essencial, mas não é por ser arquiteto, acho que é por ser humano. Joseph Beuys eu gosto imenso. Ele teve um papel extremamente importante, é uma espécie de mágico, é um artista genial. Tocou em matérias, em possibilidades extremamente importantes para nós. Mas há outras formas de arte e outros objetos e outros trabalhos que, se eu começar a pensar, também consigo encontrar uma enorme ressonância nos meus trabalhos, coisas com as quais eu tenho uma verdadeira afinidade. Há bocadinho estávamos a falar naquele cenário dos olhos nos olhos do programa da Maria João Seixas, que são dois planos, uma espécie de dois espelhos negros, que são parecidos e que refletiam as pessoas que estavam a conversar, são parecidos com este quadro do João Lourdes, que eu gosto imenso, esta ideia da blind image, acho que é fantástica. E coloca-nos perturbadoramente, vira-nos para nós próprios, mas esta ideia também do reflexo e a sua importância na construção e desconstrução do espaço, para mim, é muito, muito interessante e importante. A poesia do Herberto Helder e a prática artística, por exemplo, do Julião Sarmento, que para mim tem coisas em comum, eu penso que também pode ter muito a ver com a minha atividade, porque eu gosto imenso da ideia e aliás, quando me perguntam o que é arquitetura ou como é que se pode definir, eu digo sempre que, tal como o design, nós trabalhamos para resolver problemas. Nós temos que partir de um problema qualquer, um problema no sentido prático, as pessoas precisam de uma coisa qualquer e nós conseguimos resolver. E é esse o nosso trabalho. Só que não se esgota realmente nisso. Nós, para além de resolvermos o problema, resolvemos-lo de uma certa maneira. E a maneira como nós resolvemos o problema é que é o fundamental. Quando se lê a poesia do Herberto Helder, ela tem uma espécie de aparente calma ou então uma aparente forte perturbação e realmente ela é como se estivéssemos a passar a mão por um pano que está em cima de uma fera ou qualquer coisa assim do género. Nós sentimos que por trás há uma força completamente brutal que só de vez em quando se revela e é assim uma espécie de mundo misterioso e desconhecido, mas que é poderosíssimo. Eu lembro realmente, há muitos anos, uma das primeiras participações que tive numa Bienal em Paris e escolhi como frase assim, uma espécie de divisa ou de explicação sintética dos projetos, que era um poema, um fragmento do Herberto Helder, como se um nervo cozesse as partes pungentes e selvagens da carne. E eu gostei imenso desta explicação. Outros artistas de que gostes especialmente e que queiras nomear? Assim, mais contemporâneos e próximos de nós, por exemplo, o Lourenço Wiener, gosto imenso. Foi o Julião Sarmento que me apresentou, digamos assim, até pessoalmente, e à medida que fui conhecendo a obra dele, fiquei completamente fascinado, porque é um personagem fantástico. Such as the sadness of life,
such as the sadness of life. Water exists in milk. I think what I'm getting at is a question of maybe knocking down what this personal definition of reality is. You know, like your reality may be quite different from someone else's, but at the same time, you still exist in what is called like the real. Do you think this is specific or general reality? It's pretty general. Eu acho que a arte contemporânea, por exemplo, enfim, todas as formas de conhecimento e de criação a que podemos ter acesso, são mais ou menos vitais, são completamente incontornáveis porque vão constituindo os processos de readaptação que nós vamos criando com o mundo e que nós temos necessidade de perceber o que se está a passar à nossa volta e como é que as outras pessoas estão a conseguir resolver esses problemas e como é que lidam com a realidade e que processos de afinidade é que existem e como é que podemos encontrar caminhos que possam ter o mesmo significado. Mas, basicamente, o que eu acho que é fundamental é sentirmos-nos completamente à vontade a trabalhar. Para nos sentirmos à vontade, temos que estar muito bem e temos que perceber que funcionamos em sintonia com uma série de coisas e essa sintonia só se adquire através de processos de vivência muito intensos e muito contínuos. E é isso que nos permite ir avançando.